Foi sempre assim na Canção Nova. Desde os inícios, a palavra e a música caminhavam lado a lado. Como a sua perna direita está junto com a esquerda, e se uma não acompanha a outra, o caminho fica meio que bambo e embaralhado. O que nós vamos ver na liturgia agora é a teologia do que foi cantado nessa música. Começamos com ela e com ela vamos terminar. A liturgia de hoje, que foi escolhida pela igreja, não foi escolhida pelo PHN ou pela Canção Nova, é a liturgia da igreja no mundo inteiro. Fala hoje sobre semente, fermento, grão de mostarda, joio e trigo. Essas são figuras que Jesus usou para falar do reino de Deus. Essas três parábolas têm um objetivo: anunciar o desenvolvimento do reino de Deus que começa pequeno, do reino de Deus que desce para subir, do reino de Deus que tem a coragem de começar pequeno, porque sabe que tem vocação de expandir. As três parábolas falam do reino de Deus. As três parábolas contam a história para falar de como se desenvolve o reino de Deus, que já está no nosso meio, em desenvolvimento, em crescimento, rumo à plenitude, mas já está no nosso meio. E aí mostra essas três figuras, esse campo aonde o homem saiu e semeou boa semente, e lá apareceu o joio e o trigo. Depois mostra aquele homem que semeou a menor das sementes, o grão de mostarda, e quando ela foi cultivada, cresceu e se tornou a maior das plantas ali, e abrigou pássaros nas suas sombras. E por último, fermento, que quando misturado na massa faz tudo crescer. Antes de entrar nessas três figuras, eu gostaria de chamar a atenção de quando Jesus vai para a intimidade, quando ele deixa a multidão e ele vai para casa, e daqui a pouco você vai para casa, vai deixar essa multidão. Jesus constrói um campo de intimidade, e ali ele fala ao coração dos discípulos. E falando ao coração dos discípulos, ele explica que no fim dos tempos haverá uma grande colheita, onde serão colhidos os bons e os maus. E essa colheita será feita pelos anjos. Jesus que explica, não é invenção de PHN nem de Canção Nova não. Está aqui na boca de Jesus. Serão os anjos que no fim dos tempos ceifarão, vão recolher aquilo que é mal, aquilo que é o joio, vão amarrar e vão queimar. Mas também vão colher a gente do bem, o trigo, a boa semente que foi semeada e que cresceu. Os anjos, aqueles que vocês desde quarta-feira têm ouvido falar e que não podem ficar aqui desempregados, porque você foi embora e deixou o anjo aqui. Tem muita gente que nesse final de semana está readmitindo o anjo da guarda, que estava meio que desempregado na sua vida, né? Porque você era o bonzão, a sabidona, não precisa da ajuda de ninguém. Você resolveu assinar de novo a carteira, né, de trabalho do seu anjo da guarda. E tomara que ele tenha muito trabalho, que você dê espaço para ele. Mas essas três imagens vão nos ajudar a entender o que está acontecendo dentro de nós. O que já está dentro, mas precisa ser desenvolvido, precisa ser cultivado. Primeira imagem: um homem semeou a boa semente. O homem foi lá, preparou o terreno e colocou ali boa semente. Plantou, trabalhou,
e foi descansar. Fez a parte dele. Enquanto ele dormia, diz a palavra, enquanto aquele homem dormia, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Foi de noite, no silêncio, enquanto todos dormiam. Olha a covardia do inimigo. Enquanto todos descansavam, o inimigo foi lá devagarzinho, sem fazer barulho, semeou o joio e covardemente foi embora. É assim que muitas vezes o diabo faz comigo e com você. Semeia aquele pensamento, aquela imagem, aquela opinião, pequenininho, e cai fora. Dá a sugestão e fica de longe, de braço cruzado, só esperando a minha e a sua queda. E aí os servos que trabalharam ali plantando a boa semente vão perguntar para o patrão: mas o senhor não semeou boa semente? De onde é que veio essa porcaria? De onde é que veio o joio? E o patrão disse: meu inimigo semeou, colocou ali, plantou ali o joio. E aí aqueles servos, mais do que depressa, nós vamos lá então arrancar tudo agora, porque era justo. Eles trabalharam o dia inteiro plantando, e quem já trabalhou aqui em plantação sabe que dá um trabalho danado preparar a terra, abrir aquela terra, passar colocando a semente, depois passar fechando, cuidando, para na calada da noite, no escondimento, o inimigo vem semear o joio. Então nós vamos lá arrancar o joio agora, vamos fazer justiça. E o que o patrão fala? Não, deixa crescer o joio e o trigo. Que absurdo! Então o patrão estava do lado do mal? Olha a explicação que ele dá. Não vão tirar não, porque pode ser que nessa justiça feita pelas suas próprias mãos sejam arrancados também o trigo. Saindo aqui da Canção Nova, não tenha pressa de julgar quem você vai encontrar fora daqui, como se você tivesse que voltar para casa e arrancar todo o joio que tem lá. Não esquece que você foi plantado lá também, viu? Não vai voltar para casa como verdadeiro ceifeiro, querendo acabar com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seus filhos, como se você fosse um anjo da justiça. Calma. A impaciência dos servos, que poderia colocar tudo a perder, foi controlada pela paciência do patrão. Espera. Primeira lição para quem quer viver o PHN: espera. Não é feito tudo de uma vez, é preciso plantar e cultivar. E espera. Segunda imagem, depois a gente vai voltar aqui. Segunda imagem é a imagem do grão de mostarda, que é a menor das sementes, que quando plantada, cultivada, se transforma na maior das hortaliças, com sombra para acolher os pássaros. Você é tão pequeno, mas se você cultivar tudo que você experimentou nesses dias aqui, isso vai crescer. Quem estava aqui na pregação do Dunga hoje de manhã? Então quem estava em casa e não acompanhou, depois vai ter que acompanhar para entender o que eu vou falar, né? Senão vai se ofender. Mas olha o que Deus fez com aquele peidão que estava lá no meio da quadra. Ele falou flatulência, né? Eu fiquei pensando o que aconteceu com a coitada daquela menina que não deve ter levantado até hoje. Intoxicada.
Porque Deus, quando mexe na nossa vida, começa a mexer de dentro para fora. E parece que começou pelo intestino do amigo ali. Olha o que Deus fez com aquele cara nojento e chato que estava sentado de costa lá. Pequenininho, amassado pelo mundo. E que bonito quando o Padre Jonas falou, ele não é exceção. Ele não é melhor do que ninguém. O que Deus fez nele pode fazer em você e pode fazer muito mais. Mas é necessário cultivar. Nada de fogo de palha, viu? É preciso voltar para casa e cultivar tudo que vocês escutaram. Cultivar dentro de casa, na família. Cultivar indo para a paróquia. Vindo para a Canção Nova, tem uma igreja perto da sua casa. Para ir na missa aos domingos, para ir no grupo de oração, no grupo de jovens, para cultivar tudo que foi plantado aí em você nesse final de semana. Terceira imagem. Uma mulher que pega um pouco de fermento e mistura em 3 porções de farinha. Quem já fez bolo aqui, pão, sabe. É um pouquinho de fermento que vai fermentando a massa toda. E aí você joga aquele pouquinho de fermento e tem que misturar. Você não pode jogar e deixar ele quietinho num canto, porque ele não vai fazer a massa crescer. Precisa misturar. Por isso que nós não podemos ficar todos trancados aqui. A gente precisa descer do monte e se misturar. E estar no meio da sociedade. Para ir fermentando. Você tem que voltar para a sua faculdade. Você tem que voltar para a sua casa. Você tem que voltar para o seu namoro. Você tem que voltar para a sua realidade para fazer crescer. Olha o reino de Deus se desenvolvendo. Para fazer tudo isso crescer. 3 imagens que mostram o desenvolvimento do reino do céu. Minha gente, esse reino do céu, que já está no nosso meio, vai se desenvolvendo. Quando começa a também ser desenvolvido dentro de mim e de você. Como na vida do Dunga, e ele testemunhou, na sua também. Então é necessário esperar, cultivar e estar misturado na realidade da vida, para ver esse PHN crescer e se desabrochar e produzir. É necessário que eu e você tenhamos a coragem de continuar sendo gente. Eu estava tão preocupado esses dias, uma preocupação minha, que a gente estava falando tanto de anjo, 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 e eu achei maravilhosa a inspiração e a confirmação está na liturgia, porque o evangelho termina lá com os anjos. Mas eu pensei assim, quem está vindo pela primeira vez pode entender que viver o PHN é uma espécie de mutação. E a pessoa vai deixando de ser gente e vai virando anjo. Na era dos Transformers, dos X-Men, vai que o povo ia achar que ia sair daqui voando, né? Que ia cultivar uma asinha nas costas, uma auréola, e que ia virar, porque falou tanto de anjo, um anjo daqui, e de repente a pessoa ia voltar para casa e perceber que não é anjo. Então tinha que voltar para o PHN, mas Deus se encarregou de, em cada pregação, e desmascarando isso, e mostrando que para viver o PHN é preciso ser humano. E aí a liturgia de hoje me dá essa primeira leitura, que olha o que diz a primeira leitura. Olha o que fala a primeira leitura. O justo deve ser humano. A pessoa justa tem que ser humana. Tem que ser gente. Para viver o PHN é necessário ser gente. Anjo não pode viver o PHN. Essa batalha é nossa, é humana. Eles vão nos auxiliar. Mas é preciso voltar para casa mais gente. E deve ter muitos aqui que chegaram aqui como animais, mas vão voltar como gente. Tem muita mãe em casa, estou te avisando, viu, mãe e pai, que mandaram para cá um cavalinho, uma vaca batedeira, bruta que só portão de cemitério,
e vai receber uma filha novinha em folha, uma princesa. Aquele monstro que tinha em casa, que passava e batia a porta com o pé, vai voltar para casa agora, e a hora que baterem na porta, ele vai abrir a porta e: por favor, pode entrar, seja bem-vindo. Nossa, o que aconteceu? É o reino do céu se desenvolvendo em você. Só que isso precisa ser vivido por quem é humano. Porque vai sair daqui, pode ser que 2 dias, 3 dias você abra a porta desse jeito, mas lá pelo 15º dia, você resolva pegar esse pezinho, número 41, e fechar a porta. Pá! No meio do campo onde foi semeado a boa semente, pipocou o joio. Então não valeu de nada? Espera, cultiva, mistura, e você vai ver esse PHN crescer. Mas você não recebeu uma carteirinha, uma identidade nova de anjo. Você é humano, irmão. Ah, padre, eu queria tanto ser anjo. Deixa de ser bobo. Olha aqui a vantagem de ser humano. Está escrito aqui, ó: o justo deve ser humano, e a teus filhos destes a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Isso aqui não é para anjo, isso aqui é para mim e para você. Não para anjo, para você. A confortadora esperança de que você pode continuar sendo humano, e nas suas lutas, aonde nem sempre você vai conseguir vencer, mas quando for derrotado, não vai desistir de continuar lutando, porque vai experimentar: eu sou gente, e gente tem como prêmio uma confortadora esperança de que os meus pecados serão perdoados. É preciso ser humilde para viver o PHN. Não pode ter síndrome de perfeição. Tem que ter a coragem de descer para depois subir. Tem que saber descer dentro de si para sair melhor para os outros. Tem que ter a coragem de ir lá no fundo. Tem que ter a coragem de sair lá do meio, estragado, um peidão, para se transformar num missionário. Tem que ter coragem. Tem que ter humildade. O que prepara a coragem do valente guerreiro é a humildade dele dobrar o joelho e falar: eu sou fraco, preciso de ajuda. Nesse campo aqui onde foi semeada a boa semente, eu estou encontrando o joio. E agora, padre, se eu não sou anjo, se eu tenho fraquezas? Segunda leitura. E agora, prepara. Olha que maravilha essa segunda leitura. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Olha a vantagem de não ser anjo e ser homem e mulher, filho de Deus. A confortadora esperança. E o Espírito Santo que vem em socorro da nossa fraqueza. Nesses dias você conseguiu identificar alguma das suas fraquezas? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha o bando de fracote. PHN é pra gente assim, que tem fraquezas. Eu tenho, você tem, nós temos. E é para quê, padre? Para continuar fraco? É para aprender a usar essa fraqueza para o desenvolvimento do reino de Deus na sua vida. Está aqui segunda leitura. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir,
é o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. É o Espírito que vem em socorro da sua fraqueza. Agora escuta isso. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aquele que penetra o íntimo dos corações. Só de escutar isso tem gente se estremecendo. O Espírito Santo que penetra o íntimo do coração. Sabe por que tem muita gente tremendo e assustado? Porque hoje em dia se esvaziou tanto o sentido das palavras que parece que falar em penetrar. Eu estou falando só de pênis e vagina. Não vou nem brincar com sua cabeça e falar para você imaginar alguma coisa com essa palavra penetrar, para não dar problema. Mas não é verdade? E se você colocar lá na internet essa palavra, o sentido do dicionário é primeiro sentido: penetração do pênis na vagina. Que imoralidade! Já está aqui na Bíblia falando que o Espírito penetra o íntimo dos corações. Jesus Cristo, quando andava no meio das pessoas e olhava, penetrava o íntimo dos corações com o olhar. Penetrava as pessoas com a palavra. Você não experimentou nesses dias aqui? Quando alguém disse uma palavra aqui, você falou assim: bateu lá dentro, essa é para mim. Foi ou não foi? Uma música que alguém cantou, você falou assim: essa pegou lá fundo. Nossa, falou tudinho para mim. Parece que esse cara me conhece. Experimentou isso? Jesus penetrava o íntimo dos corações com o diálogo, como fez com a samaritana. Sabe por que muito jovem tem se perdido vivendo a relação sexual durante o tempo do namoro? Porque reduziu penetrar a pênis e vagina. Tempo do namoro não é tempo dessa penetração, não. Tempo do namoro é o tempo de penetrar olho no olho, de olhar, de conhecer. Veio lá de trás, ó. Eu quero acreditar que esses aplausos é um boicote à distribuição de camisinha. E que a queda no uso das camisinhas. E eu vou falar para os casais também, casados. Casais casados na igreja. Eu não falei casais juntados. Casados na igreja que tem uma bênção ali. Sabe por que muitas vezes sua relação sexual perdeu o gosto e o sentido? Porque vocês esqueceram de olhar um nos olhos do outro. E diante de entrar um no corpo do outro, pelos órgãos genitais, vocês não entram mais um na alma do outro pelo olhar. Vocês não entram mais um no outro pelo diálogo. A igreja não é contra a sexualidade. A igreja não é contra os seus impulsos sexuais. A igreja é a favor de que você aprenda o verdadeiro sentido de penetrar. Fica a dica aqui para muito marido, para muita esposa. Que vergonha um padre ensinando isso para o casal, né? Vê se aprende que o caminho que leva para o prazer sexual não começa da cintura para baixo, mas começa no olhar, nas palavras. Que é no tempo do namoro que você tem que viver isso, para depois viver na sexualidade de casal.
Padre, por que o senhor está falando dessa palavra penetrar? Porque esse final de semana, vocês foram penetrados por uma boa semente. Foi colocado dentro de vocês, lá no íntimo, através da palavra, da música, da evangelização. Foi colocado dentro de você, meu filho, dentro de você, minha filha. Através dos olhos, da palavra. E isso vai gerar vida, e tem gerado vida nova. Como uma semente que colocada no útero de uma mulher, depois de fecundada, já é um ser humano. Por isso você não pode abortar, minha filha. Você que descobriu que está grávida por esses dias, não aborte, pelo amor de Deus. Já é uma pessoa, já é um filho de Deus. Não aborte. Se você não teve competência para esperar o tempo certo, para viver a penetração sexual, treina agora a responsabilidade de criar um filho de Deus. Isso não é uma bronca, isso é um convite para você virar mais gente agora, sendo mãe, sendo pai. E o Salmo diz assim, diante da nossa fraqueza, o salmista diz assim: sois perdão, Senhor, para quem vos invoca. E sabe o que significa a palavra invocar? Vem da palavra latina vocare, que é chamar. E o prefixo in significa que é chamar lá de dentro. Quando eu tenho coragem de descer, lá de dentro de mim eu posso chamar: vem Espírito Santo de Deus, do meu interior. Quando eu tenho a coragem de me deixar penetrar pela ação de Deus, como uma semente penetra a terra, como você foi penetrado por uma boa semente. Desculpa falar assim. Eu não vou pedir desculpa não, porque eu vou falar. Sabe por que a gente tem que falar essas coisas aqui? Porque você foi descobrindo vários buracos para ir encaixando o seu pênis. Eu tenho que falar buraco, porque não ficou só na vagina, né? Agora tudo quanto é buraco do corpo estão tentando enfiar. Sabe por que eu tenho que falar isso aqui? Porque se eu não falar, seus filhos vão continuar assistindo a novela onde duas mulheres se beijam e todo mundo aplaude. É isso mesmo. Se a igreja não for educadora, os nossos filhos serão educados pelos vídeos que vão sendo difundidos na internet. E só quem aprendeu o verdadeiro sentido de ser penetrado por Deus tem competência para penetrar outra pessoa. Por isso que vocês estão brincando de um jeito ilógico, tentando se encaixar. E cada vez estão mais separados. Isso acontece também dentro do casal, lá em casa já. Porque viveram uma bagunça danada no namoro, não conseguiram colocar ordem no casamento até hoje. Mas para o ser humano tem esperança. A confortadora esperança, que aqui nós estamos anunciando como PHN.
A figura da semente, usada no Evangelho, nos mostra a potência que você recebeu esse final de semana. Como um caroço de abacate, tem ali dentro dele toda a potência de vir a ser aquela árvore enorme que é um abacateiro. Dentro de você, você tem a potência de se tornar esse filho de Deus que você já é, que você tem aí dentro, que precisa ser cultivado, que precisa ser tratado. E você vai encontrar, muitas vezes no meio de tudo isso de bom, algum joio, alguma tiririca que foi brotando. Você já viu que mato não faz barulho para ir brotando? De um dia para o outro está lá. Assim acontece comigo e com você, porque nós somos seres humanos. E o ser humano vai ter uma luta pessoal para lutar todos os dias. Mas agora é a hora da sua prova final. Agora é hora de fazer o teste. Andamos por toda a liturgia para poder encontrar agora a liturgia dentro dessa oração. Você vai sair daqui com isso gravado na sua cabeça. Eu e você fazemos parte de uma nova geração. Porque fomos penetrados por uma novidade. Porque fomos alcançados por uma bondade que nós não merecíamos. Eu e você somos sementes de uma nova geração. E escuta o que eu estou dizendo agora. Gente, o que aconteceu com vocês aqui nesse final de semana, ninguém pode acabar com o que Deus fez dentro de você. Então para de ficar inventando história de quando eu voltar para casa, quando eu falar com meu pai vai estragar tudo, com minha mãe, com meu marido, com minha esposa, mas o mundo está tão difícil. Ninguém pode acabar com aquilo que Deus plantou dentro de você. E ninguém é ninguém. Ninguém pode acabar com o que você experimentou esse final de semana aqui. Segunda leitura de hoje, que fala da minha e da sua fraqueza. Você tem em si a força para recomeçar. Somos fracos, mas temos em nós a força que vem do Espírito. Então você vai voltar e recomeçar. Padre, se eu cair, recomeça. Você tem em si como a semente, tem dentro dela a força de vir a ser. Você também tem a força para recomeçar. E olha agora, se não é teologia pura, separe o bem do mal, trigo do joio, sem a ignorância de fazer isso antes da hora com as pessoas que estão na sua casa e que não ouviram tudo que você ouviu. Começa por você, separe aí dentro o bem do mal e não se entregue ao mal. Separa dentro desse campo que é você, o que é do bem e o que é do mal. Padre, eu tenho em mim? Tem, porque você não é anjo, você é um ser humano, e você tem toda a potência de ser do bem, mas infelizmente também temos toda a potência de deixar que o mal cresça em nós. Por isso a necessidade de dar manutenção. Agora escuta isso. Estar dentro de alguém é mais do que você possa imaginar. Olha porque que o padre falou de penetrar. Estar dentro de alguém é mais do que penetrar um pênis numa vagina. E sabe por que os nossos jovens estão cada vez mais machucados na sexualidade? Porque reduziram estar dentro da outra pessoa só colocando um pênis dentro de uma vagina ou em qualquer outro buraco do corpo humano, nessa imoralidade, nessa sujeira. Estar dentro de alguém é mais do que você consegue imaginar, é muito maior.
E olha o que é penetrar. Dentro de você, eu seguirei sempre a te amar. Escuta isso. Dentro de você eu seguirei sempre a te amar, ainda que você vá para o pecado. Dentro de você eu vou seguir te amando, ainda que você resolva voltar para a sujeira. Dentro de você eu seguirei te amando. Eu não vou te usar e depois te abandonar. Dentro de você eu vou seguir, sempre te amando, ainda que você não tenha vitória todos os dias. Mas eu vou estar lá. Você pode acreditar nisso que eu estou te anunciando. Você pode acreditar nisso, jovem. Você que está desacreditado da vida, pode acreditar nisso que eu estou te dizendo. Tenta lembrar um dia, quando Deus te comparou com a menor das sementes, liturgia de hoje, que mal dá para enxergar. Olha outra promessa de Deus. Te asseguro, eu não vou desistir de um dia te plantar. Deus não vai desistir de você. Estou falando para quem já está aí todo frouxo, com medo de voltar. Ai, será que eu vou dar conta de viver esse namoro sem sexo? Vai sim, ô molengão. Tenta todo dia. Luta todo dia. Aprende a penetrar a alma da sua namorada com o olhar, com a palavra. Lembra que no final do evangelho, isso, pode aplaudir. Deve ser as namoradas que começaram a aplaudir, provavelmente. Tenta, porque Ele não vai desistir de você. Te asseguro, eu não vou desistir de um dia te plantar. Agora olha Deus falando. Tenho visto você procurar um lugar para se encaixar. Tenho visto você procurar ser feliz, e você não tem conseguido ser feliz. Tenho visto você procurar se encaixar nesse grupinho, naquele grupinho, com esse menino, com aquela menina, menino com menino, menina com menina. Falei bem rápido para não ter problema. Eu tenho visto você procurar um lugar para se encaixar, e eu me angustio em ver que você não está conseguindo ser feliz. Aí agora vem a coisa mais linda. Se eu não te enxertar em mim, tua busca nunca vai ter fim. Você sabe o que é enxertar? Quem trabalha na roça, quem já trabalhou na roça sabe. Você corta ali um pedaço do caule daquela planta, racha ela no meio, e pega um outro pedaço e penetra naquele pedaço que foi rachado. Amarra, espera um tempo, e sabe o que acontece? Aqueles dois pedaços se transformam em um só pedaço, mas aquilo ali foi enxertado. Desculpa falar assim. Se você quiser abortar o processo aqui agora, a escolha é sua, mas Deus não vai desistir de você.